Olá, ouvintes do nosso Icecast, tudo bem com vocês? Me chamo Ana e hoje irei mediar o nosso 5º episódio do Icecast. Mas antes de tudo, quero apresentar a equipe. Coordenando esse projeto maravilhoso, temos eu e o Carlos Henrique. E para fazer tudo acontecer, contamos com Ana Lívia, Iago Barbosa, Alana Sobreiro e Lissandra Menezes. Puxa a vinheta, produção. Durante toda a história da humanidade, sempre houveram trocas de conhecimento e de inspirações. Foi assim que grandes descobertas caíram no saber popular. Claro que nem todas as descobertas são cientificamente comprovadas, mas até mesmo aquelas que não possuem validação são propagadas fielmente. Como a lenda que o macarrão teria chegado na Veneza, vindo da China e trazido por ninguém mais ninguém menos que Marco Polo. E que tal se dar conta que os ensinamentos árabes impulsionaram a cura para a peste negra na Europa? Alguns possuem um respaldo histórico, como o Iluminismo, que saído do berço da Itália influenciou a Revolução Americana, que influenciou a Revolução Francesa logo em seguida. Um só modo de pensar incendiou a Europa, foi diretamente para a América e voltou para a Europa. E assim como as histórias, lendas e dizeres, para esse episódio viemos trazer experiências, conhecimentos, possibilidades e trocas. Trocas em que apresentamos a vocês uma nova visão sobre as oportunidades. Oportunidades de conhecer uma nova cultura, um novo país, uma nova língua. Então, queridos ouvintes, quando escolhemos um tema para falar com vocês, buscamos fazê-lo com um novo olhar, trazendo mudanças de perspectiva naquilo que parecia estático e tornando acessível discussões que antes não chegavam a vocês. E hoje não será diferente, porque escolhemos convidados singulares para falarmos sobre engenharia, possibilidades, carreira, sobre intercâmbio. E o que seria um intercâmbio se não um novo olhar, uma nova perspectiva sobre aquilo que para você já pareceria muito óbvio? Ao longo da vida nos ensinaram a buscar estabilidade com aquilo que já temos, mas esquecem que, como bem falou Mark Zuckerberg, em um mundo que muda rapidamente, a única estratégia que certamente falhará é não arriscar. Então, partindo dessa nossa crença, trouxemos para vocês, nesse 5º episódio do Icecast, o tema Engenharia no Exterior, aprendendo a construir sua formação. E para falar sobre esse tema incrível, trouxemos em um primeiro momento 4 convidados extraordinários. Representando o Comitê das Relações Interinstitucionais da UFC, temos o professor Carlos Estevão, doutor em Engenharia Elétrica, que atua desde 2009 nos cursos de graduação e pós-graduação da UFC, além de ser o intercambista de carteira assinada. Agora, indo para o grupo de discentes, temos a Lairana, Arthur e Leon, que toparam participar hoje do nosso programa e trazer uma diversidade de conhecimentos. Lairana é formada em Engenharia Química na UFC, atualmente faz parte do programa de intercâmbio Erasmus Mundus e é estudante de mestrado em uma universidade na Polônia, onde atualmente está residindo. Já o Arthur também é formado em Engenharia Química pela UFC e participou do programa de duplo diploma entre a UFC e as écoles do Grupo Centrale na França. Por último, temos o Leon, que é mestre em Engenharia Química pela UFC e atualmente está cursando seu doutorado no Canadá, após a oferta de uma vaga na área de pesquisa em um projeto cooperativo entre a Petrobras e a UFC, junto com a Universidade do Canadá. Bom, gente, depois dessas devidas apresentações, é com vocês. Boa noite, pessoal. Me chamo Arthur, tenho 22 anos, sou estudante de Engenharia Química na Universidade Federal do Ceará e eu fiz um intercâmbio na França, de duração de 2 anos, com um programa de duplo diploma, que foi uma parceria da UFC, e o grupo de écoles centrais lá da França. Olá, me chamo Leon, tenho 27 anos, sou aluno de doutorado na Universidade de Laval, cidade de Quebec, no Canadá. Eu me formei em Engenharia Química pela UFC, também fiz mestrado em Engenharia Química pela mesma, e hoje estou aqui. Foi um caso particular a partir de um projeto cooperativo do Laboratório 3D, qual eu fazia parte, e a Petrobras. Bom, boa noite a todo mundo. Meu nome é Estevão Rolim Fernandes. Eu estou hoje sou professor da Universidade Federal do Ceará
do Centro de Tecnologia, Departamento de Integração Acadêmica e Tecnológica. Estou hoje ocupando a posição, o cargo de diretor adjunto de Relações Interinstitucionais do CT, que é basicamente uma função em que a gente coordena os programas de intercâmbio ligados diretamente, específicos do CT, né, ligados diretamente ao Centro de Tecnologia. E fazemos também outros tipos de conexões, né, entre os estudantes do CT e outras instituições nacionais e internacionais. Estou aqui hoje para responder perguntas, tirar dúvidas, falar um pouco sobre minha experiência na frente desses programas, mas também aproveitar para dizer que, antes de mais nada, antes de ser professor da universidade, eu sou também egresso da Universidade Federal do Ceará, sou formado em Engenharia Elétrica, né, pela UFC, e, assim como nossos outros convidados, também sou ex-intercambista, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Fiz meu doutorado na França, né, e participei de um dos primeiros programas de intercâmbio do Centro de Tecnologia, que foi o programa Alpha. Eu espero poder falar um pouquinho mais sobre isso com vocês ao longo dessa jornada. Olá, gente. Meu nome é Lairana Lima Duarte. Eu sou engenharia química, formada pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou aluna de mestrado também da Universidade Federal do Ceará. Faço parte do programa Erasmus Mundus, Joint Master Degree in Chemical Nanoengineering. Atualmente eu estou morando na Polônia. E durante a graduação eu fiz parte do grupo de pesquisa em separações por adsorção, no Laboratório de Pesquisa em Adsorção e Captura de CO2, o LPA-CO2, por 3 anos e meio. E fiz um estágio de 1 ano no Laboratório de Desenvolvimento da Nufarm, em Maracanaú, que hoje assumo na parte de formulações. Agora que conhecemos um pouco mais sobre os nossos participantes, vamos dar início a, de fato, falar sobre o que é intercâmbio, como que a gente pode chegar lá, quais as curiosidades relacionadas ao intercâmbio, quais foram os principais desafios, os tipos de intercâmbio que existem e, principalmente, como que a gente pode fazer um intercâmbio futuramente. E para dar início a esse debate, quero começar perguntando ao Arthur. Arthur, quando ou qual foi a primeira vez que você teve contato com a palavra intercâmbio? E você já sabia das oportunidades dentro da universidade ou tu só teve conhecimento disso depois de um tempo? Pronto. Eu sempre tive essa vontade de morar fora, de conhecer outras culturas, de poder, sei lá, estudar coisas que eu não tinha oportunidade de estudar aqui no Brasil. E então, assim que eu entrei no UFC, eu já fui atrás de ver quais eram as oportunidades de intercâmbio na época. Isso foi há muito tempo atrás, em 2016. E naquele período foi ali logo após o auge do falido Ciências Sem Fronteiras, né? Então eu entrei com essa expectativa de poder fazer um intercâmbio através do Ciências Sem Fronteira. Porém, no meu ano o programa já estava meio que morrendo. Então eu fui começar a procurar outras oportunidades dentro da engenharia, né, dentro do CT. E esbarrei numa palestra muito interessante, organizada inclusive com o nosso querido professor Estevão, que está aqui hoje, sobre os programas de duplo diploma e o programa Braftec. Então, eu fui ver qual era a diferença entre os dois programas lá na época, vi que dava para fazer os dois, dava para tentar, enfim, e comecei a trabalhar, a montar ali meu percurso acadêmico para me direcionar para esses intercâmbios. Foram uns 2 anos e meio aí de, enfim, contribuições, de esforço, que no final deu super certo, valeu super a pena. Você falou algo que eu achei interessante, que foi que você entrou logo depois que estava terminando ali o auge, digamos assim, do Ciências Sem Fronteira, né, que infelizmente a gente não tem mais. Mas tu acha que o fato de ter tido um programa de intercâmbio tão divulgado, digamos assim, nacionalmente, interferiu na tua vontade de sair do Brasil, de conhecer novas culturas, ou não? Sim, com certeza. Até porque antes isso era uma opção que não existia, né? Para a grande maioria dos estudantes brasileiros era simplesmente algo inacessível. Então, só de ver que a gente tinha essa possibilidade, que era possível, e o mais importante, né, que era possível conseguir bolsas que nos patrocinariam nesse período, acho que foi essencial. E não tendo dado Ciências Sem Fronteiras, pelo menos me colocou essa vontade, esse querer de fazer um intercâmbio e de ir atrás de algo que me colocasse mais perto disso.
Sim, sim, essa vontade, acho que o Ciências Sem Fronteira acabou influenciando até mesmo. Eu que nem entrei na faculdade já não tinha mais, né, o Ciências Sem Fronteira, mas, assim, a vontade de fazer intercâmbio fora, da possibilidade de você conseguir trabalhar na sua área em outro país, eu acho que isso chama muita atenção. Mas e vocês? No caso, vou passar agora para Lairana. Como que foi para você essa descoberta sobre o intercâmbio? Como que você descobriu? Você já tinha vontade antes? Eu já tinha vontade de fazer intercâmbio desde que eu entrei na universidade. Na verdade, foi meio que nem o Arthur com Ciências Sem Fronteiras. Quando eu estava no colégio, tinha propaganda de Ciências Sem Fronteiras, então eu já sonhava de fazer intercâmbio. Mas enquanto eu estava na graduação, por vários motivos, eu decidi não aplicar enquanto na graduação. Mas aí, quando eu estava terminando, um ano antes, eu recebi um folder da professora Diana com o programa que eu tô hoje, do Erasmus Mundus Joint Master Degree. E esse programa, ele não é só com uma única bolsa, por exemplo, só para Chemical Engineering, que é onde eu tô. É um programa que tem para diversas áreas, então não só para engenharia, se você é de humanas também tem para você. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar qual que era o programa que eu queria aplicar, e esse folder que ela me enviou me colocou muito com essa vontade de querer sair, de querer aplicar, então passei um ano inteiro me preparando para aplicar para cá, para vir para cá. Enquanto eu estava na Casa de Cultura Francesa, um dos módulos ele apresentava como fazer uma carta de motivação. E aí a professora começou a comentar sobre por que você precisa fazer uma carta de motivação, e como a gente estava fazendo um curso de línguas, que seria muito interessante a gente fazer uma carta de motivação para um programa de intercâmbio. E isso já colocou na minha cabeça, seria interessante eu aplicar para um programa de intercâmbio. Então, foi meio que, ok, tenho Ciências Sem Fronteiras, eu quero fazer intercâmbio. Não vai dar para fazer intercâmbio agora, mas apareceu essa outra oportunidade, que seria bastante interessante. Então, eu resolvi aplicar. E quando você pensou em fazer a aplicação pro programa de mestrado de conjunto de Erasmus Mundus, você já foi sabendo que seria na Polônia, ou isso foi algo que demorou um tempo para se concretizar? Existem vários programas, e para esse específico que eu escolhi aplicar, são 3 universidades que você já sabe onde você vai estar, e no 4º semestre você escolhe. Então, como que ele funciona? O primeiro semestre, ele acontece em Marseille, na França, na Universidade de Aix-Marseille. Então, eu passei o meu primeiro semestre lá, eu já sabia que eu ia para lá no meu primeiro semestre. O segundo semestre é fixo aqui na Polônia. Então, a gente passa um semestre na Universidade de Ciência e Tecnologia de Wrocław, que é a cidade que eu estou agora. E o terceiro semestre é na Itália, em Roma. Então, a gente já sabe que no terceiro semestre vai ficar em Tor Vergata, Roma, na Itália. E aí, o 4º semestre é dedicado para pesquisa. E aí pode ser em qualquer uma das universidades parceiras ou em uma dessas 3 que a gente já passou um semestre. Então, você pode escolher para qualquer lugar do mundo que você quer ir, contanto que seja uma universidade parceira. E a UFC é uma universidade parceira desse programa. Caramba, não tinha conhecimento sobre esse programa, muito bacana. Então agora tu tá no teu segundo semestre, cursando na Polônia, é isso? Isso, exatamente. Eu tô na 3ª semana do meu segundo semestre. Muito bacana. Mas agora passando a palavra pro Leon. Leon, e pra você, como que foi essa primeira impressão do intercâmbio? Quem que te apresentou a palavra intercâmbio? Você sempre teve vontade de sair viajando ou foi algo que foi surgindo aos poucos? A minha primeira experiência com intercâmbio foi no primeiro ano na UFC. Foi em 2011, eu acredito. Foi uma palestra que teve do duplo diploma. Foi explicado um pouco do duplo diploma. Eu, inclusive, fiz algumas cadeiras voltadas para o duplo diploma. Comecei a estudar um pouco de francês também, na época. E acabou que eu não segui pelo duplo diploma, mas ficou a ideia na cabeça de que era uma possibilidade. Tem muita opção lá fora. Até que veio o Ciências Sem Fronteiras, veio aquele boom, todo mundo viajando, todo mundo fazendo intercâmbio, e eu fui aceito e eu fui para a Universidade de Toronto. Então foi a primeira vez que eu vim para o Canadá. Eu passei
Foi em 2014, eu passei um ano lá, fiz as cadeiras, eu participei do programa Ciência Sem Fronteiras, e aquilo ali foi o que realmente fixou na minha mente que era aqui que eu queria terminar meus estudos e eventualmente morar. Depois disso, foi ir atrás de outras oportunidades, porque depois do Ciência Sem Fronteiras foi havendo um pouco de escassez de oportunidades realmente para sair. Comecei a focar nisso mais durante a pós-graduação. Depois que eu me formei, que eu comecei o mestrado, comecei a ver as oportunidades de projeto para poder vir para cá e tentar conseguir o doutorado por uma via de bolsa daqui, que é o que eu tenho agora. Sou financiado por um projeto aqui canadense mesmo. Entendi. Terminou a graduação, foi fazer o mestrado já fora do Brasil, né? E no Canadá, na universidade. O mestrado ainda foi na UFC, o professor Mardônio. Naquela época, o que aconteceu foi parte da pesquisa que eu tinha feito no Canadá era interessante para o professor e interessante para a Petrobras, então a gente formulou um projeto, aplicou para um projeto pela Petrobras. Esse projeto incluía um período de 6 meses, no caso, para eu ficar aqui e estudar as tecnologias e trazer essa pesquisa de volta para o Brasil. E o que aconteceu aqui, o meu supervisor aqui no Canadá, ele gostou do meu trabalho e me ofereceu a vaga no doutorado, com um projeto aqui mesmo, e acabou que eu fiquei. Caramba, que massa, muito bom mesmo. E agora passando para o professor Estevam, que, como ele bem falou, antes de ser um professor, ele também foi um aluno intercambista, assim, sonhando por fazer intercâmbio, e também participou de um dos primeiros programas de intercâmbio que existiram. E aí eu fiquei bem curiosa sobre isso, porque não tinha conhecimento, então quero passar a palavra para ele, para que ele possa discorrer um pouco como que foi essa trajetória. Primeiro, queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Esse tipo de formação, de contato com os alunos, que é muito próximo, é muito bacana, né? Um formato muito legal que vocês encontraram para se comunicar com os alunos, principalmente nesse momento tão difícil, né, que a gente vive. Então, desde já fica meus sentimentos a todos que nesse momento estão passando por dificuldades, né? E para aqueles que não estão, eu não consigo ver muita coisa positiva, né, nesse período que a gente está passando, mas eu fico impressionado ainda com a capacidade de algumas pessoas, alguns alunos, principalmente da nossa universidade, tirarem leite de pedra, né, e conseguirem produzir coisas legais, se reinventar, né, se reinventar e conseguir produzir alguma coisa. É o que eu estou vendo vocês fazerem aqui, e isso é louvável. Então fica aqui minha gratidão a vocês por isso, certo? E é isso, né? Parece que você convidou um professor e acabou encontrando um intercambista. Você perguntou aqui como é que a gente conheceu o intercâmbio a primeira vez, como é que soube disso a primeira vez, né? Hoje, obviamente, minha experiência é muito grande. Para mim, intercâmbio é sinônimo da palavra projeto. Antes de mais nada, eu acho que você tem que pensar muito, acho que os outros colegas aí que já falaram, né, Lariana deixou isso muito claro, você tem que se preparar durante muito tempo para participar disso. Isso significa estudar, procurar informações, se preparar não só linguisticamente, mas em todos os aspectos da vida de alguém que pretende morar fora, né, e conduzir a sua vida pessoal e profissional. Então, essa questão de ter um projeto profissional é muito importante, sabe? Do ponto de vista de quem quer fazer um intercâmbio. Naquela época, eu não sei se eu devo dizer o ano, né? Mas fica meio assim, já estão dizendo aí que há muito tempo atrás, foi em 2011, mas eu vou falar. Os primeiros intercâmbios do Centro de Tecnologia, eles surgiram ali na virada do século, ali, né? De 99 para 2000, que era, na verdade, o meu último ano de graduação. O programa deveria ter começado em 99, mas naquele ano, não me pergunte, faz muito tempo, mas houve alguma quebra no sistema econômico. A gente teve uma explosão do valor do dólar da noite para o dia. O dinheiro do projeto era o projeto Alfa, América Latina, Europa, América Latina, alguma coisa do tipo, assim, enfim, não sei o que significava. Mas o programa Alfa, ele foi feito para aproximar as instituições de ensino europeias das instituições aqui da América do Sul, né? E a UFC estava participando em parceria com 3 países, Portugal, Espanha e França. E naquela época foi que eu
soube pela primeira vez que existia essa possibilidade, né, de fazer um intercâmbio acadêmico. Até ali a gente ouvia muito de alguém que quer fazer um intercâmbio para aprender inglês, aprender uma língua qualquer, passar um tempo fora com a família. Mas essa ideia de estudar fora foi a primeira vez que me surgiu, né? E aí eu fiquei encantado com isso. Eu disse, eu quero isso, quero muito isso, eu quero conhecer lá fora. Participei. Eu já fazia francês, tentei ir para a França, mas acabei que não fiquei entre... Eram muito poucas vagas, realmente eram pouquíssimas vagas, e eu acabei passando para a Universidade de Coimbra. Então eu fiz meu primeiro intercâmbio em Coimbra. Como houve esse problema na economia, o dinheiro não deu para cobrir um ano inteiro de estudos, né? E minha bolsa foi cortada pela metade. A gente acabou fazendo só 6 meses, um semestre. Foi menos de 6 meses, né? Era um semestre letivo, era coisa de 4, 5 meses. Mas foi sensacional, sabe? Isso me abriu muitas portas. Tive convites para fazer mestrado em grandes universidades do Brasil, que eu acabei declinando por outras razões, mas foi um período realmente importante na minha vida pessoal e profissional. E depois, mais tarde, depois de concluir o meu mestrado, isso em engenharia elétrica, fazia engenharia elétrica, fiz meu mestrado em engenharia elétrica. Na época não tínhamos a engenharia de telecomunicações, engenharia de computação, tínhamos poucas engenharias ali, porque o programa Reúne só viria mais tarde, né, onde tiveram várias outras cursos que foram criados. Eu acabei, durante o meu mestrado, fazendo um projeto para aplicar para a CAPES. Então foi uma coisa muito pessoal, um pouco como a gente estava ouvindo aqui a história também do colega que está no Canadá, né? Então muito parecido, a gente fez um projeto, aplicou e conseguiu. E ali começou a minha aventura pela França, né? Eu passei quase 5 anos, foram 3 anos de bolsa, mais 1 ano e meio trabalhando para... Na verdade, foram 3 anos e meio de bolsa, mais 1 ano trabalhando, exatamente. Foram 4 anos e meio para concluir o meu doutorado, e foi um período realmente sensacional. Hoje, para concluir assim, essa primeira fala, o que eu posso dizer é que participar de um programa como esse não é apenas viajar, não é apenas ir lá para fora e conhecer outro lugar, é expandir a nossa formação, sabe? O Arthur, que está aqui, que eu conheço muito bem, né, Arthur? A gente esteve junto a última vez lá em Marselha, onde ele estava estudando. Era dezembro de 2019, pouco antes de começar a pandemia. Mal sabia a gente, né, Arthur, que ia começar tudo isso. Ele sabe muito bem que nas universidades europeias em geral, mas especificamente nas francesas, o intercâmbio é um fator obrigatório na formação de engenharia. Então, passar pelo menos 6 meses fora do seu país para conhecer, né, as estruturas industriais, acadêmicas e, enfim, de outro lugar, isso é obrigatório para que a pessoa se forme em engenharia, né? Então, é para dizer como é bacana e como é importante isso, né, de você sair da sua zona de conforto e conhecer outras culturas. Então a gente tem aqui 3 intercambistas e o intercambista secular, que é o professor Estevão, que começou a intercambiar desde o século passado, né, gente? Isso é que a gente pode chamar de experiência. E, gente, já puxando aqui para um tema que eu achei que foi unânime na fala de vocês, que é a questão da linguística, né? Porque eu acredito que existem 2 principais tipos de intercambistas no mundo, que é os intercambistas que vão para realmente se aventurar e conhecer coisas novas, conhecer a cultura, a linguística e, de repente, né, até um conhecimento mais específico. E tem aqueles intercambistas que foi bem o que o professor Estevão relatou na fala dele, fazem todo um processo de preparação, de incubação da ideia, para só então partir para a escolha de qual intercâmbio vai fazer. E aí, já focando mais nesse tipo de intercambista que faz a incubação da ideia, que é o tipo de intercâmbio acadêmico que a gente encontra com mais facilidade, eu já pergunto para vocês. Aqui a gente tem um leque de tipos de intercâmbios. Então, aqui a gente tem a Lairana, que está passando pelo programa Erasmus Mundus, que já foi para a França, está agora na Polônia e depois vai para a Itália. A gente tem o Leon, que está agora no Canadá. A gente tem o professor Estevão, que foi para a Universidade de Coimbra, em Portugal. E a gente tem o Arthur, que fez o Braftec e foi para a Universidade da França. Então, eu queria perguntar para vocês, com relação à linguística, qual o principal fator? Vocês acham que uma língua tem mais importância quando você vai fazer um intercâmbio que é bem voltado, por exemplo, no caso do Arthur, que foi viajar para a França? Então, você acha que fazer só o francês já dava certo, ou que tal o inglês? O que vocês têm a comentar com relação a qual língua estrangeira estudar quando você for fazer o intercâmbio?
Eu acho que a primeira coisa é que hoje o inglês ele deixou de ser um diferencial, né? Ele é obrigação. Eu acho que o professor Estevão vai concordar muito comigo nesse argumento. Que se você não fala inglês hoje, ou se você pelo menos não tem uma noção, você realmente não consegue nem se graduar direito. Porque muitas das melhores referências que você vai ter, principalmente dentro da engenharia, são escritas em inglês. Se você não consegue isso, você não vai poder investir em outra língua, invista no inglês, que é 100% certeza de garantia de retorno. No meu caso, como foi algo mais específico, na época que eu estava aí visando o intercâmbio, né, e no caso, como o intercâmbio que eu queria era esse específico, duplo diploma, eu não tinha outra opção. Então, se eu ia morar na França, eu tinha que falar francês. Até tive contato com uns colegas chineses que chegaram lá e não falavam muito bem, e até conseguiram se virar um pouco com inglês, mas a sua vida lá não vai ser só a universidade, né? Óbvio que vai ser o mais importante, mas você vai ter que se virar, vai ter que fazer mercado, vai ter que, enfim, se comunicar com todo tipo de pessoas fora do ambiente universitário. Então, você falar a língua do país, eu acho que é muito importante. E aí, o que eu fiz na minha época foi que eu comecei a estudar o francês em casa, sozinho, por um período. Depois, consegui entrar no núcleo de línguas da UES, que foi um curso muito, muito bom que eu fiz. Embora eu não tenha concluído o curso lá, foi ali no período da transição perfeito para eu ir para a França e aquele negócio, né? A gente faz curso, mas não fala. Então, cheguei lá, foi bem difícil a parte inicial. O francês também não é o povo mais dócil do mundo, mas tem que falar, entendeu? Não tem outra alternativa, não tem outra opção. Você tem que estudar e exercitar, e você estando imerso pela língua, você eventualmente vai acabar desenvolvendo. Então, depois de um mês, às vezes até menos, você já está praticamente fluente. É verdade, viu, Arthur? E até eu achei interessante um ponto da sua fala, que foi quando você falou que os franceses nem sempre são tão receptivos, né? Isso é algo que a gente escuta muito de quem faz intercâmbio pela França, e que, assim, não fica só nos franceses, né? Mas, às vezes, o pessoal da Europa, os povos europeus, eles não são tão abertos a pessoas que não falam o idioma do país. Então, mesmo que você seja fluente em inglês, muitas vezes quando você chega em países de outras línguas estrangeiras, já é bom você ter pelo menos uma base da língua do país para onde você vai, né? Para que não aconteça esse tipo de situação. E agora, já passando a palavra para a Lairana. Eu estava na França, agora eu estou na Polônia, depois eu vou para a Itália, e eu não falo polonês, eu não falo italiano, e o meu francês, eu fiz o curso na Casa de Cultura Francesa, uns 7 semestres, mas é que nem o Arthur falou, você estuda francês, mas você não fala francês. Então eu cheguei lá, tem uma história engraçada. No primeiro dia que eu cheguei, depois de 17 horas de voo, muitas escalas, eu cheguei e quase que eu não consigo fazer o check-in na residência universitária. Graças a Deus que chegou um menino lá que falava inglês, que falava francês, e me ajudou a fazer o check-in na residência universitária, porque estava difícil, porque meu celular estava sem internet, eu não estava conseguindo conectar, eu estava muito nervosa depois de 17 horas de voo. Realmente eu estava cansada, mas aí deu certo. Se eu fosse falar uma língua para você investir, invista no inglês também. No programa que eu tô, todas as aulas, elas são em inglês. Os meus colegas, eles são de todas as partes do mundo. Você tem o pessoal da África, a gente tem o pessoal da Nigéria, tem o pessoal de Gana, a gente tem o pessoal da Ásia, então vem gente da Indonésia, vem gente das Filipinas, veio gente daqui da Europa, a gente tem uma estudante polonesa, tem 2 estudantes que são da Espanha, vem gente dos Estados Unidos, então veio gente do México, tem gente de todo o lugar do mundo. E todo mundo fala inglês. Quando a gente chegou lá na França, só tinha uma menina que falava francês fluente. Eu falava um pouco de francês arranhado, e todo mundo fez um curso de francês básico, que era uma cadeira obrigatória pra gente, menos pra menina que era fluente em francês. Então todos os outros tiveram que fazer um curso de francês básico. Uma dica que eu dou para quando você for visitar um outro país, saiba pelo menos alguns cumprimentos. Por exemplo, bom dia, obrigado, com licença, na língua do país que você está visitando. Por exemplo, aqui na Polônia, eu não sei falar polonês, mas falar pelo menos um bom dia, um dzień dobry e um obrigado, depois você faz lugar, um dziękuję, ajuda bastante. As pessoas meio que te recebem melhor no lugar. E outra coisa que ajuda bastante quando você não fala a língua do lugar é o Google Tradutor. Então, meio que ajuda a gente nessa era mais digital
tem internet em todo lugar. E o Google Tradutor ajuda você a se comunicar quando você está em um país que você não sabe ainda falar a língua. Um ponto bastante interessante desse meu programa é que a gente tem aula das línguas, né? A gente, para aplicar, precisa ter inglês certificado, porque todas as aulas vão ser em inglês, você vai ter que aprender inglês, então você precisa ter uma nota no TOEFL IBT, eu acho que é de 91 no TOEFL IBT e 6.2 no IELTS, por exemplo, para aplicação. Então você já precisa ser proficiente em inglês para poder aplicar. Sem isso você não consegue nem submeter a sua aplicação no programa. Mas em todos os semestres, inglês é uma cadeira obrigatória. Na França, você vai estudar um pouco de francês. Aqui na Polônia, a gente vai começar a estudar italiano, porque eles disseram que polonês é muito difícil para você aprender em um semestre. Então, seria mais útil para a gente começar a estudar italiano. Acho que no mês que vem a gente começa com a aula de italiano. Eu queria falar isso. Se você sabe inglês, você consegue se comunicar mais com as pessoas. É interessante você aprender a língua do país enquanto você está no país. Por exemplo, francês na França. Mas, se você não tiver o conhecimento da língua do país, procurar entender algumas frases que são meio que bons tratamentos com as pessoas, que elas meio que te recebem mais abertamente. Eu não cheguei a passar por nenhuma dessas situações enquanto eu estava na França, ou então enquanto eu estava aqui na Polônia. Até agora eu fui muito bem tratada na Europa. Era uma grande pergunta minha que eu ia desenvolver. Era se tu falava polonês, porque eu já tive curiosidade de pesquisar um pouco, né? Eu gosto muito de línguas estrangeiras, então eu tive curiosidade de pesquisar um pouco como que é o dialeto polonês. E assim, eu não sabia nem pra onde é que ia, então, nossa, mas muito bacana o que você falou, muito bacana. Passando agora pro Leon, com relação a essa questão da linguística, o que você sentiu que foi um diferencial, o que você tem de dicas para passar pra gente? Eu creio que o que eu vou falar vai ser meio que chovendo molhado, porque realmente o inglês é essencial, independente de onde você estiver. Porque se você tiver um bom domínio do inglês, você tem um plano B, porque geralmente quando você não consegue se comunicar bem o suficiente na língua local, você arranhando um pouco de inglês, às vezes consegue passar a ideia que você quer passar. No meu caso foi interessante porque, primeiramente, eu não sou fluente em francês. Eu estou na parte francesa do Canadá. Eu estou numa cidade que fala praticamente de forma exclusiva francês, é a primeira língua aqui. Nesse tempo eu venho estudando francês e me virando com o inglês. Porque a ideia no começo, enquanto eu ainda estava aplicando o projeto, era para ir para uma das universidades da parte inglesa do Canadá. Então teve uma tentativa em Toronto, teve uma outra tentativa em Calgary. E, eventualmente, as coisas se acertaram aqui no Quebec. Quando você chega em um país onde você vai ter que falar a língua do povo daqui, ter essa capacidade de se comunicar é muito essencial. Que é uma das primeiras coisas que você começa a entender assim que você chega em um programa de intercâmbio, por exemplo, é que nada vai cair do céu para você. Então, se você quer alguma coisa, você quer resolver um problema, você quer ajeitar alguma coisa na sua vida enquanto você estiver aqui ou na sua viagem, é você quem resolve, não tem nada que vai realmente cair no seu colo. E você ter a capacidade de se comunicar com as pessoas e falar é muito essencial. Então, o foco no inglês é essencial para você ter o mínimo, a base, para poder realmente sair do país. Se for só para aprender a língua local, mesmo que você não seja fluente, você ter um pouco do básico já ajuda assim que você chega no seu intercâmbio. No caso, eu estudei francês no começo da minha graduação. Na época ainda que eu estava pensando no duplo diploma, eu estudei 1 ano e meio de francês. Esse 1 ano e meio serviu para que eu não tivesse tantos problemas quando eu cheguei aqui. Porque mesmo falando inglês, existiam situações aqui e acolá na qual a pessoa com quem eu estava falando não falava absolutamente nada de inglês. E aí quando você chega num impasse desses, você tem que falar, mesmo que esteja gramaticalmente errado, mesmo que não seja o sotaque local, o arranhado
complicado, desde que passe a ideia que você quer passar, já resolve. Então, ter pelo menos esse básico da língua local, eu acredito também é muito importante junto com o inglês. Perfeito, gente. Muito obrigada pelas falas de vocês. E aí eu queria passar para o professor Estevam essa pergunta, mas perguntando de um jeito um pouco mais refinado, digamos assim. Professor, na visão da universidade, quando um aluno quer aplicar para intercâmbio, quais são os principais fatores, as principais avaliações linguísticas que a universidade faz com relação a esse aluno? E sendo mais específica com relação à pergunta, a universidade pede que você tenha algum certificado que comprove que você concluiu o curso, ou apenas você fazendo um teste de nível já é o suficiente? Primeiro, eu queria acrescentar essa discussão, porque claro que eu concordo com tudo que foi dito, não há como não concordar com essa questão do inglês e do estudo das línguas, tudo isso é muito importante, né? O inglês realmente é fundamental e prioritário, mas só para acrescentar uma pedrinha aí nessa discussão, eu penso que, para além da língua como ferramenta, a gente está falando aqui, antes de mais nada, de comunicação. A gente precisa saber se expressar. E isso é fundamental. Isso é fundamental na tua formação profissional, independente de você querer ser um intercambista ou não. O teu dia a dia, enquanto engenheiro, na verdade eu acho que em quase que qualquer profissão, né? Mas eu estou falando aqui para um público de engenharia. Então, há estudos que mostram que a gente, num dia típico de trabalho, passa 80% do tempo se comunicando. Não é fazendo contas, não é programando, não é calculando, é se comunicando. É escrevendo um e-mail, fazendo uma reunião com o time de trabalho, tendo que relatar algo para a chefia do projeto, fazendo uma apresentação de um seminário, o tempo todo, seja escrita ou seja oralmente. Então, gente, essa postura, essa forma de se expressar é fundamental. Quem aprende isso, quem ganha essas habilidades, vai ter muito mais facilidade quando for fazer isso em outras línguas. É claro que o ferramental da língua em si precisa ser estudado, precisa ser trabalhado. Concordo, ninguém chega, depois de um curso de francês, eu fiz a mesma coisa, cheguei lá e que eu fui aprender de verdade. Mas a gente aprender a fazer isso já na nossa língua é muito importante. Então, a gente percebe claramente quando o aluno tem dificuldades de comunicação e expressão. E eu acho que isso é uma deficiência muito grande, que precisa ser melhor trabalhada dentro dos nossos cursos. Tá? Então, dito isso, tentando responder a tua pergunta, na verdade, nós temos vários programas, né? Obviamente, cada um trata essa questão da língua de uma forma diferente. E antes que todo mundo que está ouvindo a gente pense que a gente só tem programas com a França, a gente só tem o Braftec, a gente só tem o duplo diploma, a UFC em si, maior programa de intercâmbio hoje, claro, hoje nós não temos mais o nosso Ciências Sem Fronteiras, como já foi colocado aqui, e eu acho que dava um programa só para falar sobre isso. Eu tenho várias opiniões, nem todo mundo concorda comigo, mas eu acho que foi realmente o maior programa de intercâmbio. Eu sinto muita saudade desse tempo em que havia essas oportunidades dadas pelo Ciências Sem Fronteiras, mas o maior programa atual da UFC é o Programa de Mobilidade Livre. E por que ele não é tão visado? É exatamente porque, diferentemente do Ciências Sem Fronteira, ele não tem um aspecto importantíssimo, que é o financiamento. Quem é que faz hoje um intercâmbio fora do Brasil, né, com dinheiro, sei lá, do próprio bolso? É complicadíssimo, é complicadíssimo. Mas o programa está aí, ele existe, ele dá acesso a várias universidades do mundo. Nesse programa, a resposta para a tua pergunta é depende. Cada universidade vai estabelecer o nível de conhecimento linguístico que ela exige. Algumas pedem certificado, outras não, né? Outras pedem que saiba falar inglês, outras só a língua local, enfim, depende muito. Nos nossos programas específicos do Centro de Tecnologia, no caso do Braftec e do duplo diploma, eles são todos voltados para a França e nós temos como exigência um teste de proficiência realizado pela Aliança Francesa com nível, no mínimo, B1, tá? Na escala de padrão europeu de línguas, né? Começa no A1 e vai até o C2. Então, A1, A2, B1, B2. Então, B1 é o mínimo para a pessoa começar a se comunicar, né? Que inclusive é o exigido também pela embaixada para atestação de vistos, né? Então, está alinhado com isso daí também.
Não é nada tão complicado, mas exige um mínimo de conhecimento, sim. Há um tempo atrás, a gente tentava averiguar, aferir, né, o nível de conhecimento dos candidatos. Hoje, a gente deixa isso mais para os testes de proficiência, né, enfim, que são bem mais completos, né, e bem mais, as pessoas que aplicam eles são bem mais preparadas para aferir o nível de conhecimento do que a gente. É assim que funciona essa questão linguística. Mas, como eu disse, né, antes mesmo da língua, tem essa questão da postura, da expressão, da forma como a pessoa se comunica, coloca, né, os seus anseios, seus desejos, seus projetos. Isso é muito importante. Eu acho que você tocou num ponto muito bacana, assim, que faz justamente essa questão da postura, né, da forma como o intercambista consegue expressar o seu desejo, que é a gente ver a influência e a importância que as soft skills estão ganhando aqui na nossa vida, né, que hoje em dia você ter o domínio da parte técnica é muito bom, é imprescindível, na verdade, mas não é tudo. Agora falando para o pessoal da graduação, que já é um pessoal que está iniciando agora e nem sempre tem essa visão. É importante que na universidade a gente tenha tanto esse desenvolvimento técnico que se permita realmente conhecer mais a fundo a sua área, ver se você está realmente no curso que te faz feliz e se você tiver ir de cabeça mesmo, conhecer o que é aquele curso, o leque que ele pode te oferecer, mas que também você pare e reflita um pouco sobre as suas soft skills, que aí entra muito a questão de você conseguir falar em público, de você ter um bom storytelling, que é a sua capacidade de contar histórias a partir de um determinado assunto, que é a capacidade de liderança, enfim, organização. São coisas que a gente vê que hoje em dia é o que faz mais diferença quando comparamos duas pessoas de um mesmo nível técnico, digamos assim. E agora que a gente falou como que foi todo esse processo de chegar, de conhecer o intercâmbio, de passar por esse processo seletivo, digamos assim, para entrar no intercâmbio, eu quero falar um pouco sobre as entrevistas. Porque eu acho que essa é uma parte que faz todo mundo tremer nas bases um pouquinho, né? E, Lairana, eu queria saber de você, como que foi o processo de admissão no intercâmbio? E com relação às entrevistas, como que foi para ti? Você teve algum tipo de entrevista? Elas foram traumáticas ou foi tranquilo? Você lembra de alguma pergunta, né? Já pra gente tentar passar um spoiler, se puder. Para submeter a aplicação para esse programa, eu não passei por entrevista. Os requisitos, eles foram uma carta de motivação, 2 cartas de recomendação e uma redação sobre nanoengenharia, fora toda a documentação da universidade. Mas para esse programa específico e para um outro programa, Erasmus Mundus, que eu submeti, nenhum dos dois teve entrevista. Então, não precisou. Caramba! Muito, muito bom. Muito bom mesmo. E agora falando, já que você teve a carta de motivação, você falou que, se não me engano, uma professora da Casa de Cultura que te incentivou a escrever as cartas de motivação, não foi isso? Sim. Em um dos semestres, no final do módulo, era um módulo sobre escrita de carta, escrita de e-mails. E lá no final, era justamente, escreva uma carta de motivação para um intercâmbio. E aí a professora começou a falar dos diferentes tipos de intercâmbio. Ela até citou o intercâmbio Erasmus Mundus, mas ela tinha falado, acho que do Erasmus Plus, que era para graduação e tudo. E ela começou a falar de mestrado fora. E um dos nossos trabalhos foi realmente escrever uma carta de motivação por causa desse módulo. Então, foi bem interessante já começar a pensar nela a partir daí. Nessa carta de motivação, o que tu sentiu que tu deveria botar lá? Tipo, saiu do teu coração pra tu botar na carta de motivação. E com relação também à linguagem, tu escreveu ela em inglês ou então foi francês? Quando tu foi mandar pro intercâmbio, né? Não na Casa de Cultura, mas quando você foi mandar pro intercâmbio. Pro programa, todos os documentos são em inglês. Então, tanto a carta de motivação em inglês, a redação sobre nanoengenharia em inglês, e todos os documentos também têm que passar por uma tradução juramentada em inglês. Então, tudo isso foi em inglês. E na carta de recomendação, na verdade, eu escrevi ela várias vezes para tentar colocar o que eu queria nela. Eu tinha que fazer meio que um resumo sobre mim. É meio como você saber se vender na carta de motivação. Por que você quer ir para esse intercâmbio? O que te faz único? O que te faz diferente? Por que a gente deveria querer você no nosso programa? Então, é meio que você tem que passar um tempo refletindo sobre as suas experiências passadas, o que eu posso contar nessas minhas poucas linhas,
porque ela só podia ser uma lauda, então não podia fazer uma carta de 4 páginas, eu tinha que fazer uma carta de 1 página. E o que eu poderia contar naquelas poucas linhas sobre mim que faria o programa me querer como aluna? Então, é meio que o que eu fiz? Eu listei as minhas experiências, listei o porquê que eu queria entrar nesse programa e tentei fazer meio que uma conexão, sabe? Eu tenho alguma experiência relacionada ao programa, por exemplo, eu passei minha graduação inteira pesquisando sobre nanotecnologia, porque eu trabalhava no laboratório de adsorção, e a adsorção é um fenômeno molecular que ele vai acontecer dentro de sólidos microporosos, que aí você já começa a ver tudo na escala nano. Então eu tentei puxar um pouco para minha experiência do laboratório, eu tentei puxar um pouco sobre a experiência de línguas, porque eu estudei inglês, eu gostava do inglês, eu comecei a estudar francês e achava que seria muito interessante para mim ter essa experiência cultural de viajar por diversos países. E aí eu fui tentando linkar as minhas experiências com o que eu queria aprender e o porquê que eu poderia ser uma boa estudante, porquê que eu gostaria de fazer um mestrado nessa área e estar nesse programa. Eu acho que o que você tem que tentar expressar melhor é o porquê que você quer estar nesse programa e como que as suas experiências se conectam com isso. Mais ou menos foi assim que eu pensei quando eu estava tentando fazer. Muito bacana, muito bacana. Então agora a gente já, partindo agora mais para a vibe do Braftec, do duplo diploma, que a gente sabe que o processo de entrevista e de avaliação ele é um pouco mais demorado. Queria saber do Arthur. Arthur, para você, foi um processo traumático? Foi uma questão assim que você pensou, meu Deus, quando você saiu da entrevista, nossa, eu acho que não vai dar, e no final acabou que deu certo. Como que foi para você esse processo de seleção? Eu acho que o meu processo em si foi tranquilo, assim. Na verdade, é impossível você não ficar nervoso, né? Mas a dica que eu dou é procure se aproximar das pessoas que vão te aproximar do seu sonho. Então, a vontade de fazer o intercâmbio surgiu lá no começo da faculdade, e aí eu tive a chance de fazer uma cadeira com o professor Estevão logo de cara, e aí no meio da cadeira eu descobri que ele era um dos organizadores do projeto como um todo, então eu já comecei a ficar mais enturmado com ele, né, professor? E aí, durante todo esse processo, eu fui pedindo muitos conselhos a ele, pedi também conselhos ao meu orientador, que na época era o professor Osiberto. Acabou que no final os dois fizeram a minha entrevista, então eu meio que já conhecia todas as pessoas que estavam envolvidas, eu já conhecia como era o processo. Isso que o professor Estevão falou de saber se comunicar, saber se expressar, é muito importante e independe da língua. Então, seja na hora de escrever a carta de motivação lá, como a Lairana estava falando, seja na hora de você fazer a entrevista, o que importa é você entender a estrutura do processo, saber o que o processo quer de você, o que você tem que entregar e ir confiante. Porque nos momentos, nesses tipos de processo, na verdade, são feitos uma triagem, né? São feitas uma escolha entre várias pessoas que mandam muito bem e você tem que mostrar por que você manda melhor ou por que você seria um fit melhor, porque você se encaixaria melhor num programa de intercâmbio. Então, acho que saber fazer isso é essencial. Como eu falei, né? Procure se aproximar de pessoas que consigam te colocar para frente nesse sentido, não só professores, como outras pessoas que também estão tentando o intercâmbio. Então, na minha época, acho que nós éramos 5 pessoas elegíveis, 5 pessoas tentando fazer, e as 5 se ajudavam bastante, todo mundo, sei lá, naquela cadeira extra que a gente tinha que fazer, a gente estudava junto, ou dava uma dica aqui, uma dica ali, se preparava junto. Então, é muito bom você procurar pessoas que te ajudem a se preparar também. Muito bacana, Arthur. Eu acho muito importante essa parte do discurso que você falou, que é te cercar de pessoas que levem até onde você vai chegar, né? Isso é muito importante, porque quando a gente está nesse processo de formação, o fato da gente se cercar de pessoas que a gente se veja nessas pessoas, de amigos, de professores orientadores, enfim, do seu ciclo social, eu acredito que constrói muito, que incentiva muito a você embasar seus sonhos, né? A você realmente conseguir estruturá-los e até conseguir atingi-los. E aí, já nessa vibe, já nessa vibe dos sonhos, né? De conseguir atingir o sonho que você tinha e tal. E aí passar a palavra para o Leon, que está aqui na Universidade de Quebec, estudando aqui a questão dos microfluidos. Então, Leon, como que foi para você esse processo? Foi a realização de um sonho? Foi algo que surgiu ali no momento e você disse, não posso perder essa oportunidade? Conta aí pra gente. Para começar, que foi um processo longo, que começou... Eu diria que ele realmente começou em 2014. 2015. 2014 foi a primeira vez que eu tive contato com essa área do conhecimento, que foi
estudar microfluidodinâmica, os dispositivos de microfluídicos, todo esse potencial, é uma área ainda de pesquisa que tem muita aplicação aqui no Canadá, tem muitas universidades pesquisando de forma muito vasta, porque existe realmente muitas aplicações para isso. O que aconteceu foi que eu trouxe essa ideia de volta para o laboratório e o professor Mardoni, ele comprou a ideia. Ele viu o potencial dessa parceria, de ter publicação de artigos, de fazer uma boa pesquisa, e foi ali que a gente começou, ali em 2015, que a gente começou a conversar sobre essa ideia de ter uma parceria, de ter um retorno meu para o Canadá. Mas como eu ainda estava na graduação, a gente ficou só meio que na conversa, porque eu ainda estava mais focado em realmente me formar. Quando começou o mestrado, foi que a gente começou a realmente abrir as conversas e ir atrás do projeto com a Petrobras. Também começar a entrar em contato com as universidades aqui no Canadá. Isso que o Arthur falou de se cercar com as pessoas certas, de que é realmente muito importante, porque, por exemplo, o meu orientador ele foi essencial para esse processo. Ele colocou em contato com o professor Diego Mantovani. Ele é um professor daqui da Universidade de Laval, que tem já um histórico de contato com a UFC, já é conhecido pelos professores da engenharia química. E o professor Mantovani, ele deu essa oportunidade, ele falou, tem esse professor aqui que estuda esse assunto que vocês têm interesse. Ele falou da nossa situação e o meu orientador aqui, ele se interessou. A gente começou a realmente abrir as conversas e falar sobre realmente essa possibilidade. E depois de tudo isso, foi uma situação engraçada, porque como foi algo muito único, uma viagem realmente de projeto. Para ter noção, no começo, quando eu cheguei aqui no Canadá, o meu status não era nem de estudante, tinha um visto de trabalho, porque eu era estagiário de pesquisa, vim com esse vínculo. Sim, e depois, realmente, de conseguir falar com os professores e o projeto com a Petrobras ser aprovado, vim para cá. E a ideia que eu tive realmente, quando eu cheguei aqui, já era que eu queria ficar. Então, no caso, eu não tive uma entrevista, digamos assim, mas a minha entrevista foi todo dia, porque todo dia eu estava tentando trabalhar e mostrar o meu melhor serviço no laboratório para poder realmente convencer o meu orientador aqui a me convidar para o projeto, para que eu pudesse fazer o doutorado aqui no Canadá. E foi tudo muito afetado também pela pandemia, muita coisa atrasou, mas eventualmente, depois de bater muita cabeça para resolver o problema de imigração, agora está tudo certo. E isso que o Leão falou, eu acho que é muito importante também, sobre você ser testado todo dia, né? Porque uma coisa que a maioria da galera não entende é que no intercâmbio você não vai morar sozinho. Geralmente você vai viver sozinho. Então, não é só sobre você saber organizar sua casa e fazer sua comida e tudo mais. É sobre você assumir e resolver todos aqueles problemas que antes você tinha uma mãe, um pai, um amigo, alguém que pudesse fazer por você ou pelo menos te ajudar. Então, você entender essa diferença entre morar sozinho e viver sozinho é uma distância, assim, gigantesca. E não adianta só, como eu falei, né, só estudar, só se preparar para as coisas do curso e tudo mais, porque você vai estar vivendo algo totalmente diferente. E também não adianta se desesperar com isso, porque você só aprende fazendo. Então, você vai queimar uns arroz no começo, mas no final vai dar tudo certo. Vai voltar do intercâmbio já sendo Masterchef, hein, Arthur? Eu acho muito importante essas duas falas aí, tanto do Arthur quanto a do Leon. E essa do Arthur dá uma visão que muitas vezes a gente, na empolgação do intercâmbio, a gente não percebe, né? Essa diferença crucial entre você morar sozinho e você realmente viver sozinho e estar distante daquilo que você sempre teve costume, da cultura, dos amigos, da família, própria comida mesmo. Então, é algo que deve ser pensado, né? O que foi comentado sobre as pessoas se conhecerem, né, saberem como funciona o processo, que as pessoas que estão ouvindo não entendam mal. Eu entendi perfeitamente o que os meninos quiseram dizer. Não é que o fato de você conhecer um professor vai te deixar em situação vantajosa. É que você cria um networking, e isso faz parte também da tua formação profissional. Então, tudo que tem a ver com o recrutamento para participar de um programa desse, seja com entrevistas ou não, é porque a equipe que está recrutando, ela quer ter uma noção de quão maduro
capacitar esse aluno, essa aluna, esse candidato, essa candidata a participar do programa, né? E essa maturidade, ela se traduz em escrever um bom projeto, em fazer uma boa carta de motivação, em você ter esse bom networking, até porque essa questão do networking ela se torna importante. Esse caso do Leon, ele não é um caso isolado, ele não é um caso que algumas pessoas podem até pensar, foi uma exceção, não é. Né? Muitos programas de intercâmbio, eles acontecem de forma pontual, a partir de projetos de pequenos grupos ou de grandes grupos de pesquisa. Então, quem está interessado deve ficar ligado que a universidade funciona muito com base na pesquisa científica. Nós temos estruturas para isso, nós temos programas de pós-graduação, nós temos laboratórios de pesquisa. Podem ver que todos os nossos colegas que estão aqui, de alguma forma, passaram por laboratórios de pesquisa da UFC. E isso é muito importante. Muito importante porque é através do contato do professor que a relação internacional se cria. Hoje nós temos um grande programa de internacionalização na universidade, que é o PRINT, né, que é sediado na Pró-Reitoria de Internacionalização, de Relações Internacionais, mas que tem projetos rodando em vários programas de pós-graduação. Então, esse networking começa aí. Vai atrás do seu professor, saiba quem são os que fazem pesquisa, que têm relações internacionais, que conhecem um laboratório, um professor que é de outro país, e veja o que é que eles estão fazendo que lhe atrai. Esse é o caminho. Esse é o caminho para nascer um projeto que talvez hoje não exista, mas que vai existir, como esse do Leon, como esse da Lairana. Não pensem que só existe Braftec e duplo diploma, certo? Muito bem colocado esse ponto do professor. Muito, muito importante mesmo em tudo que ele falou com relação ao networking, com relação a você conhecer mais sobre os programas que estão disponíveis e você sempre manter a cabeça aberta, porque assim como aconteceu com a Lairana, a gente nunca sabe quando que vai surgir aquele programa de intercâmbio que vai dar match com a gente, né? E já falando, puxando um pouco da fala que o Arthur introduziu, eu queria saber como que foi o processo de adaptação de vocês nos primeiros dias que vocês estavam em um outro país, como que foi a questão da cultura, se vocês tiveram alguma dificuldade em particular, como que foi esse processo? E aí eu queria iniciar essa fala passando pro Leon. Para falar a verdade, meu processo realmente de adaptação começou no meu primeiro intercâmbio, quando eu estava no Ciências Sem Fronteiras, já que eu vim também para o Canadá, só foi outra cidade. A primeira coisa, geralmente quando você vai para um país da América do Norte ou vai para algum país da Europa, se você nunca saiu do Brasil ou se você nunca foi para o sul do Brasil, por exemplo, você vai ter que se acostumar com o frio, porque o frio chega. E eventualmente dá uma pesquisada antes no roupas para frio, o que é que o pessoal faz, quais são os recursos que tem na cidade. Aqui no Quebec, várias cidades do Canadá, existem muitos apartamentos que quando você aluga, o aquecimento já é incluso, por exemplo. Então são coisinhas realmente que você vai acumulando essa experiência para entender e se adaptar ao país. No caso, durante o Ciências Sem Fronteiras, eu diria que na primeira vez realmente que você chega, eu diria que para se adaptar de verdade, você precisa de pelo menos uns 6 meses para realmente ter uma noção e se sentir, para cair a ficha realmente de que você, ok, agora eu estou aqui, agora eu estou morando ou eu estou ficando bastante tempo aqui, não é algo passageiro. À medida que você vai tendo as experiências, você vai realmente se adaptando de pouco a pouco com o que é a realidade do país. Então, a minha dica, por exemplo, para você se adaptar é meter a cara, você... Se tiver uma experiência que você possa ter, algum evento da universidade, algum evento da cidade que você está, qualquer coisa assim que você possa viver realmente o local que você está, é algo que enriquece muito o seu processo de adaptação, assim que você começa um intercâmbio. Eu queria completar essa fala. Assim que eu cheguei aqui na Polônia, tava uma neve muito alta. A primeira vez que eu vi neve foi quando eu fui para Paris. Eu tava em Marseille, tava num clima bom, assim, de uns 8 graus, 9 graus, e aí eu fui para Paris, 2 graus, 0 graus. Cheguei aqui na Polônia, na semana que eu cheguei, deu menos 18 graus. Eu não tinha nem roupa para aguentar menos 18 graus na rua. Então, realmente é interessante você ficar atento com essa flutuação de temperatura. Numa semana deu menos 18, na outra semana tava 20 graus à tarde. Então, é bastante interessante. Quando eu fui para Paris, minha mão, ela rachou. Literalmente, ela ficou com umas feridas, porque eu saí sem luva e passei muito tempo fora no frio sem luva. E aí minha mão começou a ficar rachada. Mas assim, falando sobre a adaptação. No meu caso,
é bastante diferente da experiência do Leon, porque ele falou que você precisa passar 6 meses em um lugar para você começar a se adaptar. Eu vou passar menos de 6 meses em cada uma das minhas paradas. Eu cheguei em Marseille no final de outubro. O semestre começou por causa da pandemia e tudo. Eu comecei no final do ano passado. E por causa da pandemia, eu só vim pra cá em outubro. Então eu tava tendo minhas aulas 3 horas da manhã em casa, em Jucais, por exemplo. Enquanto o pessoal daqui era umas 8 e pouco da manhã. Não sei se eu tô fazendo a conversão. Mas eu lembro que eu acordava 3 horas da manhã. Talvez minhas aulas começassem às 4, não lembro exatamente. Mas eu tava tendo aulas lá de madrugada. E aí consegui pegar o voo para entrar aqui no final de outubro. No dia que eu cheguei, o presidente decretou lockdown na França. Então, eu tinha um dia entre o dia que eu cheguei e o dia que ia começar o lockdown para resolver todas as demandas administrativas urgentes. Que era o quê? Abrir a minha conta no banco. Porque uma coisa que é interessante para saber, o programa que eu apliquei, ele tem bolsa. Então, se você consegue uma bolsa, a bolsa ela cobre os seus custos de viagem, te dá um custo de instalação e você vai receber a bolsa mensal. Só que você só vai receber todo esse dinheiro depois que você abre uma conta num banco francês. Então, a minha primeira demanda administrativa urgente que eu tinha que fazer era abrir uma conta no banco. Depois, quando eu cheguei na residência universitária, eu fiquei em um quarto temporário, porque o estúdio que eu ia ficar, que a universidade tinha reservado para mim, eu tinha que ativar a energia. Então, quando você chega, você tem que ligar para a companhia elétrica e pedir para eles ativarem a energia. E se você chegar no final de semana, talvez sua energia só seja ativada na segunda-feira. Eu cheguei numa quarta-feira, então ela já foi ativada no dia seguinte, eu passei só um dia nesse quarto temporário. Só que o quarto que eu ia ficar, era meio que uma kitnet. Tinha o meu quarto e tinha um espacinho para você cozinhar, tinha um prato aquecedor, que eu podia fazer minha comida. No outro, só tinha um frigobar. Então eu passei alguns dias comendo sanduíches gelados, porque não tinha onde cozinhar. E esse meu primeiro dia que eu cheguei, passei 17 horas no voo, consegui comprar alguma coisa para comer e dormir. No outro dia passei o dia inteiro resolvendo demandas administrativas, porque no dia seguinte já tinha lockdown e ia estar tudo fechado, a gente não podia sair. E meu primeiro mês na França foi um mês inteiro dentro da residência universitária. Eu só saía para fazer compra ou para fazer uma caminhada, porque a gente podia fazer uma caminhada, acho, 1 hora ao redor da área onde você vive, eu não lembro. Mas por causa do lockdown, esse meu primeiro mês foi meio que sem muito contato com as pessoas no exterior. Eu tinha mais contato só com o pessoal da minha turma do mestrado, porque a gente estava isolado, mas todo mundo dentro da residência universitária. Então, cada um no seu estúdio, mas os estúdios eram no mesmo prédio. Então, a gente meio que conseguia se ver ainda, mas isolado. Nesse meu primeiro mês na França, foi mais ou menos assim. No segundo mês, ok, não tem mais lockdown, mas a gente tem toque de recolher. Então, toque de recolher às 8, depois toque de recolher às 6. Meio que o dia ficava curto. Então, é interessante você aproveitar o tempo que você tem para aproveitar a cidade. Eu sinto que eu não aproveitei tanto Marseille, pandemia, né, gente? A gente precisa ficar isolado. Mas é interessante você ver o que você consegue ver da cidade. Por exemplo, uma atividade que você consegue fazer e que você não vai ter gente ao redor, caminhar. Lá perto da residência universitária, a gente tinha um lugar para fazer trilha. Eu nunca quis fazer trilha, porque eu não sou uma pessoa de muitos exercícios físicos. Mas tinha um pessoal na minha turma que gostava de fazer trilha. E eles me chamaram para fazer trilha. Eles disseram, vamos sair um pouquinho. E na trilha era meio que, tinha a gente e a gente. Então era nós 4, nós 5, andando na trilha. A gente saiu umas 5 horas da manhã, chegou lá no topo umas 7h30, 8 horas, e a vista incrível. Então, às vezes você tentar sair do comum, tentar fazer coisas que você normalmente não faria, vão tornar a sua experiência ainda mais engrandecedora. Quando eu cheguei aqui em Rock, fora frio, foi diferente a parte de encontrar um apartamento. Lá na França, eu cheguei e a universidade ela já tinha separado um quarto na residência universitária, só cheguei, fiz o check-in e pronto. Aqui eu tive que procurar apartamento. Então eu cheguei e tinha 2 dias reservados num Airbnb enquanto eu visitava o apartamento e assinava o contrato com um. E aqui eu tô dividindo com uma outra colega minha, também do mesmo programa de mestrado. E aí a gente visitou acho que uns 15 apartamentos. Nesses 2 dias a gente não conseguiu encontrar um apartamento que agradasse as duas. Agradava uma, mas não agradava a outra. O local era bom, mas o prédio não era. O apartamento aqui é bastante interessante isso, porque os prédios são antigos e os apartamentos são novos. Então você pega um apartamento que você chega nele, nossa, lindo, fotos de design. Quando você vai visitar o prédio, são 5 lances de escada, uma escada de madeira, meio que não tão segura. O prédio é realmente antigo. Então é interessante você visitar um lugar antes de assinar um contrato.
Isso eu posso falar, porque realmente as fotos dos apartamentos, comparados com os prédios que eles estavam, foram bem diferentes aqui. Mas valeu muito a pena visitar antes de assinar um contrato, porque agora eu tô num lugar que é próximo à universidade, apesar da gente não estar tendo aulas na universidade, a gente tá tendo todas as aulas online, mas que tem muita coisa ao redor. Então, quando eu saio daqui, eu consigo ir pro zoológico, que é uns 5 minutos a pé, consigo ir para um shopping, 5 minutos a pé, tem meio que um terminal de ônibus, 5 minutos a pé, enquanto lá em Marseille, eu estava a 1 hora da praia. Então, ao redor da residência universitária, tinha basicamente a universidade. Era isso, era um bairro residencial e tinha um Carrefour para você fazer as compras. Não tinha muita coisa para ver. Então, outra coisa que, para mim, deve ser diferente para os outros que passaram 1 ano, 2 anos nos lugares, é que eu tento manter o mínimo de coisas possível, porque você vai se mudar. Então, se você vai se mudar, quanto mais coisa você tem, mais difícil enviar bagagem. Para trazer a bagagem para cá, eu tive que pegar uma caixa gigantesca, cara. Acho que ela, quando ela não tava dobrada, ela era mais alta que eu. Sou baixinha, tenho 1,54. Mas enfim, a caixa dobrada, ela era maior que eu. E aí eu comecei a colocar minhas coisas dentro, coloquei minhas coisas dentro e, ok, não deu tudo. A gente colocou os travesseiros de outras pessoas e tudo. Fechou e enviou para cá. Mas, por exemplo, quanto menos bagagem você tiver, mais fácil de se mudar. Então, isso é uma dica para quem vai passar menos de 1 ano, 2 anos, não vai realmente ficar em um lugar por tanto tempo. Essa fase de adaptação, para mim, ela é mais frequente, porque eu fiquei de outubro a metade de fevereiro na França, agora eu cheguei aqui e talvez em junho me mude, talvez só em setembro. Essa parte de adaptação vai ser meio que frequente. Então, tente aproveitar tudo que você conseguir aproveitar no seu intercâmbio, aproveite o que a cidade tem para oferecer, se você conseguir viajar, viagem. Se você estiver na pandemia, respeite o lockdown. Quando você estiver em lockdown, quando você puder sair, saia para os lugares que você pode e sempre use sua máscara. Então, muito bacana esse contexto que a Lairana estava trazendo aqui pra gente, principalmente essa ideia de você conseguir aproveitar as cidades que você está viajando, né? Porque é algo que a gente tem que ter em mente, que a gente está viajando com um propósito, seja de estudar, seja de conhecer, de trabalhar, mas a gente também continua sendo a gente, né? Então, é bom a gente encontrar as coisas que a gente gosta de fazer, tentar se aproximar de algumas pessoas que criar vínculos, né, em outros países. Eu acho que isso também faz parte de um pacote de um bom intercambista, que é você tanto cuidar da sua parte técnica, daquilo que você foi para fazer, ter em mente os seus sonhos, os seus objetivos, mas também reconhecer o seu lado humano, o seu lado social. E já puxando essa linha de pergunta, eu queria saber de vocês. Como que foi essa questão, esse primeiro baque, digamos assim, de quando vocês viajaram, como que foi a aceitação da família? A família sempre incentivou, ou a família não incentivava muito, não via aí, não sei, às vezes a família é um pouco protetora e tal. E como que foi para vocês lá, esse processo antes de ir, e como que foi o processo durante o intercâmbio, né? Como que foi esse primeiro baque longe da família? Minha família. Meu pai, ele sempre torceu muito por mim. Qualquer coisa que eu queria fazer, ele me apoiou em tudo. Eu sou de Jucás, é uma cidadezinha no interior do Ceará, a uns 400 quilômetros de Fortaleza. Quando eu fui para fazer a graduação, eu saí da casa dos meus pais. Então, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 16 anos. Faltava 3 dias para completar 17. E aí, eu passei os 5 anos da graduação longe dele. Eu passei um tempo morando com o tio, um tempo morando com as tias, um tempo morando sozinha. Depois de um tempo, minha irmã foi morar comigo. Mas, assim, como não era tão longe, meu pai todo mês estava lá. E ele é muito apegado com a gente, comigo e com a minha irmã. Então, ele sempre estava lá, sempre estava ligando. E sempre quando dava, eu ia dar uma passada em casa. Minha mãe, ela é mais apegada. Eu não queria que você fosse pra tão longe, mas você quer ir, né? Você vai. E isso já era em Fortaleza, imagine pra cá. Então, ela não tava, assim, muito feliz de eu ir pra muito longe. Quando eu fui aplicar pro processo, eu sabia que eu queria fazer intercâmbio. E eu não tava realmente muito preocupada com o que meus pais iam achar, porque se eu passasse, eu ia. Então, eu meio que comecei a me planejar, fazer tudo que eu precisava fazer pra ir pro intercâmbio. E eu meio que não disse que eu tinha aplicado pro intercâmbio, porque, não, se eu passar, vai ser uma festa. Se eu não passar, bom, enfim, não passei, ninguém precisa ficar decepcionado porque eu não passei. E aí, eu só disse assim, eu apliquei pra um processo aí de mestrado fora. E só foi meio que assim, né? Não disse pra onde, não disse o que ia fazer. Eu recebi os primeiros resultados em abril. E eu tinha passado pra um sem bolsa, tinha ficado na lista de espera do outro. Sem bolsa, não tinha condição de eu vir. Então eu já disse, isso aqui não dá certo. Então vamos esperar a lista de espera. Quando foi em agosto, eu recebi o aceite. Então, só em agosto do ano passado que eu soube que eu vinha pra cá. E aí eu liguei pro meu pai, e ele ficou super feliz, já queria contar pra todo mundo que eu tinha passado, que eu ia pra fora. Mas ele tava assim, mas minha filha volta pra cá nas férias? Minha filha vem visitar a gente? Eu disse, é assim, o programa é de 2 anos, eu não sei quando é que eu vou visitar, mas é meio assim, você vem visitar? Você vem nas férias? Tava meio assim. Já quando eu liguei pra minha mãe, eu disse, mãe, eu tenho uma notícia boa. Eu só vou te contar amanhã, porque, tipo assim,
tava resolvendo umas coisas que eu tinha que fazer. Quando eu liguei pra ela pra contar realmente, ela tava assim, ah, tá certo. Essa foi a reação dela, tipo, não foi uma reação boa, não foi uma reação muito ruim, mas ela, tipo assim, cuidado, viu? Foi mais ou menos assim a reação dela. Mas eu tava, poxa mãe, fala sério, eu vou mostrar fora. Mas enfim, a reação da minha mãe, ela não foi das melhores, mas com o tempo ela foi aceitando que eu vinha pra cá e tudo. Quando eu fui pra casa pra visitar ela, pra falar mais com ela sobre como que ia ser e tudo, ela meio que foi aceitando que eu ia vir pra cá. Já meu pai tava super feliz, contando pra todo mundo. A gente vê a diferença, né? Muito bacana. E pra ti, Leon, como que foi? Pra mim foi 2 processos diferentes. Porque foi o do primeiro intercâmbio e o de agora. O do primeiro intercâmbio, eles eram relativamente protetores. Eles gostavam e não gostavam da ideia, mas eles sabiam que eu buscava realmente esse intercâmbio e estudar fora para tentar me destacar, para tentar seguir a carreira aqui. E isso foi desde o começo do primeiro intercâmbio. A conversa deles era de eu dar um jeito de levar eles juntos. Então era sempre assim, era como é que você leva aí a gente vai junto, arranja uma vaga aí no avião, e eu sempre brincava que eu mal tava me levando. Já no segundo, quando eu vim pra cá, como foi um processo bem mais longo, que o Ciências Sem Fronteiras foi basicamente, eu acho que tudo ocorreu em menos de 6 meses. Processo de imigração, desde o aceite até realmente a viagem. Já esse daqui foi um processo de basicamente 2 anos de trabalho para realmente concretizar a viagem. Então 2 anos foi mais que o suficiente para eu ir amaciando e acostumando eles com a ideia. E foi basicamente isso. E agora, como a perspectiva é que eu fique por mais tempo e eventualmente quando essa pandemia toda passar, quando for mais viável estar viajando, aí a gente tem a vontade de começar a organizar as viagens deles para cá, ou eu passar um tempo aí no Brasil e realmente começar a voltar a se ver. Sim, sim. E me diz uma coisa, você é filho único ou você tem irmãos e como Eu tenho um irmão mais novo. Ele passou, eu acredito que ele foi na mesma época, porque eu viajei para Toronto em 2014 e o meu irmão foi aprovado no ITA. Para ir estudar no ITA no mesmo ano. Olha aí. Aí foi muito bacana. Aí eles tiveram que encarar 2 viagens ao mesmo tempo. Pra quem não queria nenhuma, hein? Foi logo de uma vez. Ai, entendi. Assim, muito bacana essa reação da família, né? Porque eu acho que, no fundo, a gente tem 2 vertentes, né? Quando um aluno, um estudante se encara querendo fazer intercâmbio, principalmente quem tá mais na graduação. Que é a questão do, meu Deus, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu sou capaz disso. E a questão, meu Deus, minha família, e aí, como é que vai ser, né? Então eu achei bem crucial a gente abordar essa questão aqui no podcast, pra não sentir que parece ser tudo muito fácil, né? Eu acredito até que é algo que é passado pra gente quando a gente... Passado assim, por meios culturais, quando a gente assiste um filme ou então uma série. É muito comum que os estudantes lá fora, normalmente nos Estados Unidos ou então na Europa, façam esse processo de intercâmbio, de conhecer outros países, de conhecer novas realidades desde muito cedo, né? A pessoa praticamente sai do ensino médio e já viaja para o outro lado do país para começar uma faculdade. E aqui no Brasil não, a gente já ainda tem muito esse apego de ficar sempre dentro da mesma cidade, tentar não sair para muito longe da família. Então é uma questão cultural que pesa muito também na escolha dos estudantes. É algo que a gente vê que tá na ponta da língua da pessoa, de dizer, poxa, eu vou ficar longe da minha mãe, da minha família. Então é muito importante a gente trazer essa vivência de vocês, trazer essa garra que vocês tiveram, de botar os objetivos de vocês em pauta, né? De dizer, olha, é isso aqui que eu quero e eu acho que isso aqui pode dar certo, então por que não tentar? Então isso é algo muito importante que a gente também vem por meio desse podcast tentando incentivar, né, nos estudantes. E aí já passando agora para uma pergunta mais voltada a depois que vocês chegaram aí, vocês fizeram um intercâmbio com um viés de estudar, de se desenvolver nas suas respectivas áreas. E aí eu queria saber de vocês como que foi e se teve algum choque com relação ao ensino, de nível de ensino, se vocês sentiram que a graduação aqui é um pouco mais puxada, ou então, tá no mesmo nível, ou aqui na UFC é mais puxado do que é lá fora.
E com relação às abordagens de ensino, vocês sentiram alguma diferença? Ou o modo como é passado a engenharia aqui na UFC também é semelhante ao modo como é passado nas outras universidades? Dependendo da universidade, porque eu tive a experiência de saber como era o ensino lá em Toronto e aqui. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de colocar aqui, a qualidade do ensino da UFC não é realmente abaixo do que está lá fora. Você, como um aluno de graduação que se aplicou, que estudou, que na engenharia química você encarou termodinâmica, encarou FT2, encarou todos os rasga-becas que tem no curso, não desvalorize o conhecimento que você realmente conseguiu, porque eu acredito que quando eu cheguei lá, eu cheguei preparado em quesito de conhecimento com relação aos outros alunos, mas a forma como o ensino é posto de universidade para universidade, de país para país, muda. Por exemplo, em Toronto, as cadeiras funcionam basicamente como duas cadeiras separadas. Você tem a sua cadeira, você tem a sua aula normal, que é aproximadamente uma hora. Uma aula normal com o professor, do mesmo jeito que a gente teve aulas na graduação. E você também tem uma outra aula separada, que é com um assistente do professor, que ele é um aluno de pós-graduação que está trabalhando com o professor, e é basicamente uma aula de exercício, para colocar. Então, eles gostam muito de fazer essa separação de um tempo para aplicação teórica do ensino e outro para aplicação prática. Mas em quesito realmente de nível do ensino, de nível do conhecimento do aluno em si, eu não coloco o estudante da UFC abaixo pelo menos de boa parte dos estudantes fora, não. A primeira comparação que eu fiz quando eu cheguei foi a quantidade de cadeiras. Na UFC eu morria para acompanhar 6 cadeiras no semestre. 7 cadeiras era realmente me esforçando muito. E aqui eu tô fazendo 11. Então, 11 cadeiras no semestre, para mim era tipo, como que eu vou conseguir acompanhar 11 cadeiras? 11 professores diferentes. É possível. Um semestre já passou, estamos no segundo. Então, é possível você acompanhar 11 cadeiras no semestre. Sobre a metodologia, assim como é lá no Canadá, aqui a gente também tem aulas diferentes para o conteúdo e para o exercício. Então, a gente tem 1 hora de aula de conteúdo, ou então 2 horas de aula de conteúdo e depois mais 2 horas de aula ou 1 hora de aula de exercício, já seguido uma da outra. Aqui a gente também tem umas outras diferenças, ao invés de ser o que eles chamam de... A gente tem aula como se fosse palestra, tem a aula de tutorial, que é aula de exercício. A gente tem aula de laboratório, agora com o isolamento é mais laboratório de informática. A gente tem acesso ao supercomputador e a gente faz os programas daqui, por exemplo. Funciona como se fosse um tutorial também. Em relação à metodologia do mestrado, a gente revisa bastante artigos, assim como é no mestrado da UFC. O calendário universitário, ele, para mim, foi bastante diferente, porque na UFC a gente tem o calendário do ano inteiro e você tem aquelas suas aulas. Na segunda-feira você sabe que você tem aulas, na terça você sabe que tem aquelas. Aqui, o calendário na Polônia tem semanas ímpares e semanas pares, e você tem que estar sempre atento ao calendário, porque às vezes você tem uma segunda-feira que você tem as aulas da sexta. Então você tem uma sexta que tem as aulas da quarta. Tem essa rotatividade de aulas. Então é sempre interessante você estar de olho no seu calendário semanal, porque pode acontecer alguma coisa do tipo que essa semana é uma semana par, então você não vai ter essa cadeira nesse horário, ou você tem uma semana ímpar e você tem essa outra cadeira nesse mesmo horário. Então, quando você recebe o seu cronograma de estudo, você pode ter 2 cadeiras diferentes no mesmo horário, mas uma delas é na semana par e outra delas na semana ímpar. Uma delas é na primeira metade do semestre e a segunda na segunda metade do semestre. Então, uma das coisas que para mim foi muito diferente foi esse tipo de organização de calendário. E também o método de avaliação. O método de avaliação é de acordo com cada professor. Muitos deles passam uma prova no final do semestre, outros passam uma série de trabalhos. Então isso fica muito a cargo do professor e da disciplina que você está cursando. Mas para mim essas foram as maiores diferenças: a quantidade de cadeiras e a organização do semestre em si. Como na entrada a gente tem alunos que formaram em cursos diferentes, por exemplo, eu faço engenharia química, mas a minha colega de quarto aqui, colega de apartamento, fez química industrial. E aí a gente tem vários químicos, tem gente que fez engenharia dos materiais, por exemplo. Você pode ter feito engenharia eletrônica, entra também, só que a gente não tem nenhuma engenharia eletrônica nesse semestre. Então, como a gente tem pessoas que têm formações diferentes, as primeiras aulas, elas começam básicas, para tentar nivelar todo mundo. Mas uma coisa é, não se engane, porque a primeira ou a segunda semana tá sendo básica. Quando chega no final do semestre, é bastante puxado. E
é bastante puxado o nível UFC, porque o UFC também é puxado. Para mim foram essas diferenças, mas o calendário, a quantidade de cadeiras e meio que o nivelamento, porque nós somos de diferentes cursos. Muito bacana, eu gostei do conceito, puxado nível UFC. Me identifiquei bastante. Mas deixa eu te perguntar, você falou aí com relação à quantidade de cadeiras que você está conseguindo fazer, acho que atualmente, né, que são 11 cadeiras. O que se deu essa diferença? Foi com questão a como é estruturada as aulas, elas são mais, digamos assim, fragmentadas, e aí tu consegue fazer mais cadeiras sem se sobrecarregar? Ou foi essa mudança do calendário, que é de semana ímpar, semana par, como é? É uma mudança em como os conteúdos eles são organizados. Meio que todas as cadeiras da estrutura, todas as 11, elas são complementares. Então, eu estou vendo algum tipo de conteúdo nessa fabricação de materiais, por exemplo. Mas esse mesmo conteúdo está sendo abordado nessa outra cadeira. Então, é meio que todos os conteúdos se complementam e você não está estudando só para uma cadeira. Enquanto você estuda para uma, você também está estudando para as outras. É mais como isso que eu vejo, que o currículo é meio que complementar. E a quantidade de conteúdo, enfim, a gente tem bastante conteúdo, mas meio que é mais fluido. Essas 11 cadeiras, elas se complementam e você meio que consegue levar. E com relação a essa, eu achei interessante isso que você falou, porque assim, então, o semestre de vocês, digamos assim, ele é feito de modo construtivo, por exemplo, vocês vão estudar tudo sobre um quesito, e aí todas as cadeiras, elas são voltadas para esse quesito? Seria mais ou menos essa organização? Então, aqui nos semestres fixos, né, o primeiro, o segundo e o terceiro, não é a gente que escolhe quais as cadeiras que a gente vai fazer. O programa, ele já tem a grade curricular que a gente vai seguir naquele semestre. E não é exatamente tudo vai girar em torno daquele assunto, mas meio que os assuntos se complementam. Por exemplo, eu estou estudando absorção, e aí eu vou ver uma isoterma em uma cadeira, na outra, só que com visões diferentes, por exemplo. Mas assim, eu vou ver química, eu vou ver diferentes tipos de reações em diferentes tipos de cadeira. Mas o que eu acho é que os conteúdos, eles meio que estão se complementando. Pelo menos é o que eu vejo até agora. Tô entendendo. Muito bacana isso, porque dá uma outra visão, né? Que quando a gente, principalmente no ciclo básico, a gente tem muito essa questão de fragmentação, das coisas que a gente estuda em cálculo fica em cálculo, sei lá, as coisas que a gente estuda em química fica em química, e essa junção, digamos assim, dos conteúdos como um todo, te ajuda até a assimilar o principal, né? Que é o conteúdo em geral, aquilo que você vai realmente aplicar, você consegue assimilar de uma forma mais concreta. Eu não tenho tanta certeza, mas eu acredito que uma abordagem semelhante, não sei se vocês conhecem, mas o professor Gonzaga, da física, ele está trabalhando justamente incentivando nesses anos iniciais, que é os anos do ciclo básico das engenharias, aos alunos fazerem o desenvolvimento de um projeto. Que aí, para esse desenvolvimento de um projeto, no final do ano, reuniria os conhecimentos que eles teriam em física experimental, em química, em cálculo, que é realmente essa base do curso, né? Então, eu imagino que esse modo como vocês aplicam, né, até aí, quando você está estudando, ajuda realmente a fixar o conteúdo e não a fragmentar e você estudar só para a prova, como é que acontece bastante. Sim. O Gonzaga, ele foi meu professor, mas essa iniciativa ainda não estava sendo feita em 2015. Mas a gente teve algumas iniciativas ao longo do curso de integrar algumas disciplinas. E com certeza você vai utilizar todos os seus conhecimentos da engenharia química quando você for fazer projetos, mas isso é lá no nono semestre. Sim, verdade. Bom, e depois de todo esse papo sobre viagem, sobre conhecimentos, sobre intercâmbio, nós chegamos ao fim do nosso 5º episódio do Icecast. Espero que vocês tenham aproveitado muito, espero que vocês tenham aprendido muito e que terminem esse episódio com a incrível vontade de fazer intercâmbio. E espero que vocês tenham anotado as principais dicas. Não saia no frio sem luvas. Google Tradutor é o seu melhor amigo quando você for fazer intercâmbio. E não se esqueça dos bonjours e mercis. São muito importantes. E agora, já finalizando o nosso programa, passamos para a segunda parte, que são as indicações culturais. Então agora eu quero deixar aberto para os nossos convidados fazerem as indicações culturais de algum filme, música, podcast, livro, algo que te induza e que te influenciou a fazer intercâmbio. Então aqui a gente vai começar com o Estevão. Em relação à indicação cultural,
cultural, é impossível falar de intercâmbio e não lembrar de um filme, que é um pouco antigo, então não sei se vocês vão conhecer, mas que é maravilhoso. Acho que todo mundo que já morou fora do Brasil, enfim, do seu próprio país, se sente identificado. Se chama O Albergue Espanhol, né? Na verdade, é a história de Erasmus, né? Estudantes Erasmus, né? Que moram em Barcelona. Então, um desses, que é o personagem principal, é um francês. É muito legal, né? E acho que... Então é isso, pequena dica cultural, mas para além da questão do filme, outras pessoas estiverem interessadas especificamente na França, eu acho que tem 2 centros culturais muito importantes aqui em Fortaleza. Vocês não podem deixar de se aproximar deles. Um deles é a própria Casa de Cultura Francesa, da UFC, que é por além do curso de línguas, é um lugar maravilhoso para se aproximar da cultura francesa. Eu e, pelo jeito, outras pessoas aqui do podcast também fizeram curso lá, e eu acho que eles fazem um trabalho sensacional. E o outro, claro, né, quase como se fosse uma embaixada da França em Fortaleza, não é bem isso, mas é a Aliança Francesa, né, que, de novo, né, tanto serve para você aprender o francês em si, mas também para ter contato com a cultura de uma forma geral, né, a partir de vernissagens, de exposições, debates com autores, filmes e outras coisas. Então, o site da Aliança Francesa e da Cultura Francesa estão sempre disponibilizando coisas bacanas para vocês conhecerem melhor, né, sobre esse país maravilhoso que é a França. Então, essas são as minhas pequenas dicas culturais. Eu acredito que seria mais para dar uma olhada nos sites das organizações estudantis do país que você tiver interesse, porque geralmente eles têm muita coisa voltada realmente para o estudante do exterior, para atrair o estudante. Então tem muita coisa bacana que dá para olhar lá. Eu concordo. Além das instituições estudantis, você pode também seguir as universidades que você se interessa. Então, por exemplo, seguir o portal da Ex-Marseille ou então da Politécnica Wrocławka, daqui da Polônia, por exemplo. Eles têm bastante posts sobre como é a vida na universidade, como é a vida fora, e tem os departamentos de estudantes internacionais. Então, eles postam sobre bolsas, postam sobre como é a vida aqui. E uma das páginas que me ajudou bastante na época que eu estava nesse processo de tirar visto e preparar tudo para me mudar, como o meu primeiro país que eu fui foi a França, foi a página do Campus France Brasil. Então, seguir a página do Campus France, eles têm bastante coisa sobre ofertas de bolsas de diferentes tipos de programa. E se você está interessado no mestrado Erasmus Mundus, independente do seu curso, pode ser de engenharia, pode ser de tecnologia, ou pode ser de uma outra área, indico você dar uma olhada no catálogo. Então, só procura no Google Erasmus Mundus Joint Master Degrees, ou então Programa Erasmus Mundus Catálogo, que você vai encontrar uma lista com diversos tipos de programa que oferecem essa bolsa. Então, você pode procurar o que você mais se identifica e aplicar. Perfeito, gente. Muito obrigada. E agora vamos à indicação do Icecast. A primeira indicação do Icecast, e a mais importante que a gente tem para dar para vocês, é se inscrevam no Ice. O Ice, como eu disse, é uma instituição global, então a gente é muito ligado a essa questão do intercâmbio, a gente é muito ligado a competições internacionais, a network internacional, então é algo que está no nosso sangue. Se você é haitiano, você tem pelo menos uma pontinha de desejo de algum dia fazer um intercâmbio. E agora, dando visibilidade a outros programas que a gente julga muito importantes também, que são infelizmente pouco divulgados, que é a questão do Engenheiros Sem Fronteiras. O Engenheiros Sem Fronteiras está aí, assim como os Médicos Sem Fronteiras, pode te abrir diversas portas para diversos projetos que você nunca imaginou. E sim, nós temos uma sede de Engenharia Sem Fronteiras aqui em Fortaleza. Então dá uma pesquisada na página deles no Instagram, dá uma pesquisada neles no Facebook e vem contribuir para a gente construir um mundo cada vez melhor, dentro do que cada um puder oferecer, dentro do que cada um puder julgar que possa contribuir com o mundo, que a gente consiga construir uma realidade mais bacana. Então, gente, eu tenho os meus sinceros agradecimentos a vocês. Foi um programa muitíssimo enriquecedor. Eu fico muito feliz aqui, eu acho que toda a equipe também que pôde acompanhar a gravação desde o início. A gente está muito feliz de poder contar com vocês. Muito obrigada pela disponibilidade, terem passado assim por conta do fuso horário. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Foi muito incrível e espero que a gente tenha outras oportunidades de realizar eventos tão grandiosos como esse foi.
Obrigada. Muito obrigada ao Aice por essa oportunidade, por ter realizado esse podcast por todas as outras iniciativas no meio dessa pandemia. Muito obrigada a vocês. Queria também dizer que foi uma grata satisfação participar desse momento aqui com vocês, né? Tirando o Arthur, não conhecia os demais, mas é sempre muito bacana ouvir as experiências de vocês, né? Que são nossas também, né? Porque a gente se identifica muito. Tantas coisas que vocês passaram, eu também já passei, e é muito bacana poder compartilhar isso com as pessoas. Então, o pessoal que organiza aqui, né, esse podcast, o pessoal da AISH, tá de super parabéns mesmo, porque é uma iniciativa muito bacana. Eu quero dizer para quem está assistindo que continue trabalhando por esse projeto, né? Se você realmente quer, você vai achar a sua forma, o seu momento vai chegar, né? Não existe só um caminho, como disse o Arthur, nós temos vários caminhos possíveis. Dê uma olhada sempre no site da Pró-Reitoria de Relações Internacionais da UFC, que lá está sempre com várias divulgações de programas e outras oportunidades. Tá? Procure definir uma linha, por exemplo, um país que você quer ir. Então, dentro desse país, você vai encontrar oportunidades nos sites das embaixadas, de fundações. É sempre legal você fuçar dentro dos sites das próprias universidades, descobrir quais são as linhas profissionais que te interessam e saber quais são as universidades que trabalham nessas linhas. Então, essa pesquisa toda faz parte do teu processo de construção de projeto de internacionalização. Então, para além disso, é dizer que a gente está à disposição, né, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, e quando precisarem também, né, de debater, de chamar a gente novamente, estamos aqui, super agradecido, de braços abertos. Muitíssimo obrigado. Então, eu queria agradecer a oportunidade, acho que foi um papo bem legal, e espero que o pessoal que está escutando consiga aproveitar bastante o que a gente falou aqui hoje, e também dar uma dica de tentarem criar sua própria experiência. Então é muito bom você pegar dica com quem já viveu e tudo mais, mas as coisas elas mudam muito rápido e, enfim, a gente sabe melhor do que ninguém o que a gente vive, e então tentem trilhar um pouco mais essas experiências, juntar aí um compilado de tudo isso que a gente falou e tentar criar um caminho só seu. Também queria agradecer muito, é muito bom poder contribuir um pouco, falar um pouco da minha experiência e que isso possa facilitar mesmo que um pouco a jornada de todo mundo que tem o desejo realmente de morar fora, de encarar o desafio que é morar fora e estudar fora. Então, gente, muito obrigada. E para você, ouvinte do nosso podcast, espero realmente que você tenha aproveitado. Fala aí pra gente o que é que você achou do nosso podcast, interage aí com a gente e tira quaisquer dúvidas, estaremos sempre à disposição. E não se esqueça que mês que vem tem mais um episódio do Icecast. Valeu, galera!